bom que você está aqui nessa manhã, onde o grande Deus ele vem se encontrar conosco. E nós estamos diante de um grande Deus que, de acordo com o que nós cantamos, é o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou o sol e as estrelas, mas é esse mesmo Deus que se preocupa comigo e com você. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas que vêm ao nosso encontro, e como nós conversamos agora há pouco pela manhã, Ele vem para abençoar a nossa vida. Ele vem para conceder sua graça sobre mim e sobre você. Ele vem para nos fortalecer. Ele vem para nos renovar. Esse Deus, é esse Deus que está aqui no meio de nós. Por isso esse momento é maravilhoso. Por isso esse momento é importantíssimo para nós como igreja, porque Deus vem. Ele vem ao nosso encontro. E Ele está aqui no meio de nós. E por isso esse momento não é um momento qualquer. É um momento onde o grande Deus, Ele nos visita para renovar a sua igreja. Louvado seja Deus. Quero convidar você à leitura do texto de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 35. Quero convidar você que pode a ficar de pé, para nós juntos fazermos a leitura desse texto. Eu vou ler os versos pares e convido vocês a fazerem a leitura dos versos ímpares, tá? Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, subitamente viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Maravilha. Esse texto revela para nós a grandeza de quem é Jesus. Ele não é um homem qualquer. O que esse texto da transfiguração de Jesus quer dizer é que Ele é glorioso. Ele é o próprio Deus. E a voz que soa do alto dizendo para os discípulos: "Este é meu filho amado, a ele ouvi", é a mesma voz que está soando para mim e para você esta manhã. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor Jesus, para confiar no Senhor Jesus, para seguir a nossa vida a partir daquilo que Ele diz. Porque Ele é Deus, Ele é glorioso, Ele está muito acima de nós. Nosso convite é para que nós possamos ouvir o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos, porque quando nós olhamos, Senhor, para a grandeza dos céus, nós perguntamos: Senhor, quem somos nós diante de Ti? Nós somos tão pequenos, Senhor, nós somos limitados, nós somos passageiros, nós não passamos de uma pequena faísca nesse universo gigantesco. E nós nos perguntamos: Senhor, por que o Senhor se preocupa tanto com a gente? E a verdade é que o Senhor nos ama. O Senhor se preocupa conosco porque o Senhor nos ama. Louvado seja o seu nome, porque o grande Deus, o Senhor é o grande Deus que nos ama. O grande Deus que está perto de nós. O grande Deus que nos formou de maneira preciosa, e isso quando nós ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Era o Senhor que já nos conhecia e que lá estava nos tecendo, Senhor. Cada célula, Senhor, cada órgão, cada tecido, era o Senhor que estava envolvido. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos conhece e o Senhor escolheu nos amar. Pai querido, nós te bendizemos pela sua glória. O Senhor é santo.
O Senhor está muito acima de nós. O Senhor é perfeito, o Senhor é puro, Senhor. O Senhor criou todas as coisas, mas está acima de todas elas, tamanha a sua grandeza. E por isso nós queremos bendizer o Senhor, louvar o Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é o nosso Deus. Que a sua igreja nessa manhã esteja com os corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Porque não é voz de homens, é voz do Senhor, vinda do alto, falando com o seu povo, nos indicando o caminho que nós temos que seguir. Senhor, visita o seu povo, fala com o seu povo, direciona o seu povo, orienta o seu povo, fortalece o seu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Presbítero Paulo Henrique faz uma oração de adoração ao Senhor. Sim, Deus. Ó Senhor, louvado seja o seu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém. Você pode sentar. Texto de Lucas, capítulo 18, versículos de 10 a 14, tem uma história, uma parábola que
que Jesus conta, que vem para desafiar os nossos corações nessa manhã, nesse período que nós chamamos de período de confissão, de quebrantamento diante de Deus. Uma parábola conhecida como a do fariseu e do publicano. E diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola nos ensina: não existe ninguém bom diante de Deus. As Escrituras vão dizer que todos nós somos falhos, pecadores, todos nós somos maus. Ninguém tem o direito de bater no peito e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sou perfeito, porque eu não sou como os outros homens, né? O único que tem direito de fazer isso é o Senhor Jesus, e Ele não faz isso. Ele é aquele que é perfeito, mas se humilha para resgatar aqueles que são falhos. A nossa postura diante de Deus, como pecadores, deve ser a mesma do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu só consigo seguir adiante se o Senhor tiver misericórdia de mim. Eu só consigo ter paz se o Senhor tiver misericórdia de mim. Eu só consigo seguir adiante se o Senhor curar as minhas feridas. Essa é a postura, e no momento de confissão é isso que nós declaramos diante de Deus. Diante de um Deus santo que nós acabamos de cantar, a única resposta é: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou pecador. Eu quero convidar você a um tempo de oração, a refletir sobre a sua condição diante de Deus, a falar com Ele nesse momento, a falar: Senhor, eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. Eu sou pecador, então tem misericórdia de mim. O Senhor conhece o mais íntimo do meu coração. O Senhor conhece os pensamentos que ninguém conhece, os desejos que ninguém mais sabe. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, me perdoa, Senhor, para que a cada dia eu seja mais santo. Fale com Deus nesse momento. Depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos cantar uma canção que na verdade é uma oração. Eu convido você a fazer essa oração com a gente. Mas fale com Deus, busque a face dEle, quebrante o seu coração diante dEle, clame a Ele a misericórdia sobre a sua vida. diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada
acesso a ti e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e tirar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Amém, que essa seja a nossa oração. A grande beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para quem está em Cristo, Deus não é mais o nosso juiz. Ele é o nosso Pai. E o que o Pai quer fazer é curar os nossos corações. Então há perdão para mim e para você, para todo aquele que confessa. Os pecados são perdoados. E não apenas isso, Ele quer nos purificar, nos curar de toda injustiça. Amém? Vou ler mais um texto com vocês, de Lucas 11, versículos de 11 a 13. Vamos ler juntos esse texto. Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A gente tem pai e mãe aqui, né? Evidentemente. Né? Quando seu filho te pede pão, você dá uma cobra para ele? Claro que não, né? Que pai faz isso com seu filho? Jesus está dizendo, se vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, se vocês sabem cuidar dos seus filhos, quanto mais eu. Eu que sou o Pai perfeito, eu sei dar coisas boas para os meus filhos. Eu concedo o Espírito Santo, aquele que é a boa dádiva a todo aquele que pedir. Ou seja, aquele que está comprometido com o seu sustento, com a sua provisão, é o próprio Deus. Se você como pai, como mãe, sabe abençoar os seus filhos, o Pai também sabe. Então confia no sustento dele. Confia no cuidado dele. Esse é o convite do texto para nós. Por isso o momento de ofertório é esse momento onde nós declaramos, Senhor, nós confiamos no Senhor. O sustento não vem de mim, não vem da força do meu braço, o sustento vem das suas mãos. E o Senhor é o Pai que abençoa os seus filhos. Vamos ficar de pé? Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta, enquanto nós cantamos mais uma canção, bendizendo o nosso Deus. Poderoso
Pai de amor, poderoso Deus é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, sempre dá paz, só por Ele eu vivi. E para a irmã Palmira fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Você pode sentar? Bom, eu quero convidar vocês a um tempo de intercessão nesse momento. Como nós geralmente temos o costume de fazer, um tempo de orarmos uns pelos outros durante o culto. Vocês perceberam que o presbítero José Carlos hoje, nosso guitarrista, não está conosco. Ele está apoiando um amigo que perdeu a esposa. O nome do amigo é Ayrton, e a esposa que ele perdeu é Benedita. Tá? Nós vamos orar pelo consolo da família do Ayrton nesse momento. Tá? Continuar lembrando de alguns irmãos nossos que estão passando por grandes lutas. A Eliane, filha da Marina, na luta contra o câncer. A Odete também lutando contra o câncer. Moacir lutando contra o câncer. A Juliana lutando contra o câncer. Rogério, que não é o nosso Rogério, outro Rogério, enfrentando uma doença grave, seríssima, nós vamos orar por eles. Mais alguém tem algum pedido de oração para nós intercedermos juntos? Presbítero Raimundo? Vamos orar pela Lource. Maravilha.
Mais alguém? Vamos orar então? Convido você a fechar os seus olhos, a buscar a Deus junto com a gente. O momento de intercessão é o momento que nós oramos pelo outro, como nós oraríamos se fosse por nós ou por alguém que nós amamos muito. Tá? Então, suplique em favor desses irmãos. Pai querido, nós te bendizemos. O Senhor é o grande Deus. Não há nada que seja impossível ao Senhor. Apesar de nós termos cantado aqui sobre a sua grandeza, sobre a sua majestade, sobre a sua santidade, o Senhor não é um Deus indiferente com aquilo que acontece. A prova disso é que o seu Filho veio ao mundo e sofreu o que nós sofremos. Ele se compadece das nossas dores. E louvado seja o seu nome, porque o Senhor está ao nosso lado e o Senhor sofre com a gente. O Senhor chora com a gente. E nós, nessa manhã, queremos chorar junto. Interceder por irmãos que precisam do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a vida do Ayrton, Senhor, que perdeu a sua esposa nessa madrugada. Senhor, tenha misericórdia do Ayrton, Senhor, diante da perda de uma pessoa que ele amava, da sua companheira com quem ele fez aliança, Senhor. Nós oramos, Senhor, que teu Santo Espírito o console nesse momento de perda, nesse momento de luto, consola ele e toda a sua família, Senhor. Diante de uma perda incalculável, inestimável, eles precisam do Senhor. Que cada abraço, Senhor, que cada palavra seja consolo do Senhor para a vida deles. Que o Senhor, neste momento, comunique vida e vida eterna ao coração deles. Nós prosseguimos, perseveramos em oração, como o Senhor nos ensinou a perseverar em oração. Pela vida da Eliane, Senhor. Pela vida da Odete, Senhor. Pela vida do Moacir. Pela vida da Juliana, pela vida do Rogério. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da vida deles. Esses irmãos, Senhor, que estão perseverando, Senhor, na luta contra o câncer. Pai querido, venha assisti-los. Pai querido, vem e intervém. Pai querido, vem e fortalece, Senhor, para que eles não desanimem na jornada, Senhor. Em nome de Jesus. Que a sua presença seja fortalecedora, para que eles não temam o tratamento, para que eles não temam pela própria vida, porque é o Senhor quem está cuidando deles. E nós rogamos a sua intervenção, a sua cura sobre a vida deles, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelo nosso irmão Antônio Carlos, que está internado. Senhor, tenha misericórdia do nosso irmão amado, Senhor. Preserva a vida dele. Preserva a saúde dele, que neste momento no leito do hospital, que o Senhor o visite, que o Senhor o console, que o Senhor traga à sua memória aquilo que dá esperança, aquilo que traz conforto, aquilo que traz consolo, e só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Nós oramos pela Loíce, Senhor, nossa querida irmã, que queria estar aqui conosco, mas não está, porque foi acometida pela gripe. Derrama graça sobre a vida dela nessa manhã, renova a sua saúde física, venha livrá-la, Senhor, da gripe, venha fortalecer o seu organismo, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela irmã que a Palmeira nos apresentou aqui, que também está adoecida, Senhor, que também está enfrentando desafios na área da saúde, em nome de Jesus, venha assisti-la nesse momento. Assim como a amiga da Mari, Senhor, da live, que também recebeu esse diagnóstico de câncer. Ó, Senhor, como essas notícias mexem com a gente, Senhor. Destroem nosso coração, corroem nossa esperança. Mas nós colocamos ela diante do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor sobre a vida dela, clamando que a sua boa mão a sustente, que a sua boa mão a conduza, que ela possa desfrutar da presença do bom pastor, que mesmo em meio ao vale de sombra de morte está conosco, não nos abandona, mas nos pega pela mão, nos comunicando esperança, nos comunicando que não há nada a temer, porque o Senhor está conosco. Pai querido, derrama graça sobre o seu povo nessa manhã. O Senhor derrama graça sobre o seu povo toda vez que o seu povo se reúne. O Senhor conhece cada coração aqui, cada necessidade que cada um tem enfrentado. Venha assistir e responder a cada uma delas de acordo com a sua graça, da sua sabedoria e do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, nós vamos fazer a leitura da pergunta de número 40 do breve catecismo para nossa edificação. E a pergunta de número 40 é: que revelou Deus
primeiramente ao homem para a regra de sua obediência. Que regra Deus revelou para mim e para você? Vamos ler juntos? A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. E a lei moral está revelada nas Escrituras. O que Deus exige de nós? Está lá. Está nas Escrituras que Ele revelou. Essa foi a regra que Ele nos deixou para que nós seguíssemos e observássemos. Tá? Uns recados rapidamente para vocês. Tá? Aí segue a nossa agenda, tá? Semanal, tá? A agenda que se repete todas as semanas. E lembrando que ontem, gente, nós tivemos um tempo muito gostoso aqui, de café da manhã, onde nós planejamos juntos o ano de 2026. Nasceu muita coisa boa. Então, 2026 está reservando boas coisas para nós, né? E nós oramos para que Deus conduza todos os nossos planos, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja seja edificada. Mas foi bom demais, tá? Para quem está lá no grupo, recebeu a fotinha, bênção, gente, tá? Tinha salada de fruta, tinha pão de queijo quentinho, oh, delícia, tá? Foi bom demais, agradecer a todos que participaram, né? E o convite é esse, né? Que nós, juntos como igreja, possamos sonhar a igreja juntos, né? Possamos ter planos com a igreja do Senhor Jesus, participar daquilo que Ele nos chama para participar, que é a vida comunitária, que é a vida da igreja, tá? Então segue a nossa agenda semanal, com destaque que no domingo, próximo domingo, nós vamos ter um domingo diferente, nós vamos ter aqui Assembleia Ordinária na igreja, tá? Assembleia Ordinária é para quê? Para que nós possamos fazer a leitura de relatórios de cada ministério, para que todos vocês saibam o que aconteceu na igreja esse ano. O que foi feito, o que foi realizado, o que Deus fez através de nós. Então nós fazemos uma leitura de uma série de relatórios que nós temos que fazer uma vez por ano isso, tá? E também juntamente com a leitura do relatório financeiro, tá? Visando a transparência com as finanças da igreja, tá? Então, os membros estão convocados a participar. Os membros da igreja estão convocados a participar desse momento, tá? Onde nós juntos aqui vamos fazer um retrospecto sobre aquilo que aconteceu na igreja. Aqueles que nos visitam, fiquem muito à vontade, vocês são muito bem-vindos para participar. É um ótimo momento para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre aquilo que a gente tem feito, sobre aquilo que a gente está sonhando, tá? Nossa Assembleia Ordinária vai das 9 às 10h30, tá? Então nós vamos ter um culto um pouco mais reduzido domingo que vem, que vai das 10h30 às 11h30, tá? A gente quer tentar fazer a Assembleia Ordinária o mais rápido possível, para que isso não prolongue muito, tá? Mas estabelecemos o prazo aí até 10h30, tá? Então, não deixe de participar com a gente domingo que vem. Tem sido um momento abençoado, gente. Geralmente as pessoas encaram a Assembleia Ordinária como sendo um momento muito burocrático, né? Mas as Assembleias Ordinárias aqui do Olaria, a gente termina se emocionando daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Então, fica o convite para você participar com a gente, tá? Próxima. E outra agenda, para o dia 27 de novembro, nós vamos ter um culto e jantar de ação de graças, tá? Vai ser no dia 27 de novembro, uma quinta-feira, né? O dia de ação de graças é celebrado toda a última quinta-feira de novembro, tá? Nós vamos fazer esse culto de ação de graças. Qual que é o objetivo desse culto? A gente cantar, compartilhar testemunhos, agradecer e o que crente gosta de fazer: comer, tá? Então, uma bênção, gente. Vai ser lá no nosso condomínio, meu e da Isa, tá? Está aí o endereço. Nós vamos passar uma lista lá no grupo para que você possa compartilhar, confirmar a sua presença e dizer o que você pode levar para contribuir, para a gente compartilhar juntos, né, a mesa, tá? Então, essa lista vai rodar lá no grupo. Quem não está no grupo e quiser participar, por favor, me procura depois do culto, para a gente já anotar o seu nome e aquilo que você pode levar. Gente, vai ser uma bênção isso aqui, tá? Para a gente compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e que muitas vezes a gente não está sabendo, né? Que você está guardando para você, mas você pode compartilhar para edificar a vida das outras pessoas. Vai ser um momento de grande alegria, tá? Todos estão convidados a participar. Pode passar. Então, nosso projeto de reforma atualizado, Mari, para você, tá?
Mas passa aí o projeto. Então, gente, o nosso projeto aí atualizado, para quem observou os últimos projetos que nós passamos, não tinha churrasqueira, agora tem churrasqueira. Não tem desculpa, Rogério, para não rolar o encontro de homens agora. Entendeu? Já temos churrasqueiro, já vamos ter a churrasqueira, tá aí, ó. E a novidade, gente, olha só, como as portas dos banheiros estavam viradas para o salão, as mulheres ficaram arrepiadas, tá? Então vai ser um banheiro de frente para o outro e com uma pia central. E agora no banheiro feminino, um espaço lactante. Olha só, que maravilha, né? Bênção. E um trocador para bebê também, tá ali, né? Esse projeto atualizado, né? Vocês já perceberam que tem dedo feminino nesse projeto agora, né? Uma bênção, gente. Então, chegamos a 37.999,29. Beirando os 38 mil, arrecadamos 65%. Bênção demais. Oi? Chegou a 38. Eita, nesse momento, revelação aqui. Bênção! 38,100, que ainda mais, né? Maravilha, gente. Então, isso aqui é para a gente bem dizer o Senhor, louvar o Senhor. Certamente vai ser um dos motivos de gratidão no nosso culto de ação de graças. O quanto nós já conseguimos avançar nessa arrecadação. E orem, essa semana tem uma conversa com o empreiteiro. Será que sai esse ano ainda? Orem por isso, gente. Vamos orar para que dê tudo certo, tá? Mas bênção, queremos agradecer a todos que têm participado, contribuído, sonhado. Ano que vem teremos um espaço novinho aí para ser usado. Glória a Deus. Tá? Gente, todo final do ano nós temos aquilo que é conhecido na nossa igreja presbiteriana como Casa Esperança. O que é Casa Esperança? É uma casa de apoio para famílias que vêm de fora e vão para o Hospital Evangélico Mackenzie. Como essas famílias não têm onde ficar, essa Casa Esperança acolhe essas famílias, dá um cafezinho, tem um espaço lá com colchão para que as pessoas possam dormir, possam descansar um pouquinho, enquanto estão aguardando visitar os seus parentes, tá? E todo final do ano nós arrecadamos panetones. Esse movimento é um movimento encabeçado pelos jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecido como Sínodo de Mocidades, tá? Sinodal de Mocidades, tá? Todo final do ano nós arrecadamos esses panetones. Então nós queremos convidar você, a partir do próximo domingo, a trazer os panetones para que nós possamos abençoar a Casa Esperança. Tá? Até quando os panetones? Até dia 12 de dezembro nós estaremos fazendo essa arrecadação dos panetones. Tá? Se alguém não quiser trazer o panetone, também pode fazer o pix, daí no final a gente só conta. Maravilha. Perfeito. Então, participe, gente, para que nós possamos abençoar essa Casa Esperança que tem abençoado tantas pessoas, tá? Lembrando que dia 2 de dezembro nós temos também uma programação lá no Vó do Uivina, às 3 horas da tarde, onde os alunos, 2 horas da tarde, perdão, onde os alunos eles vão fazer uma apresentação, os alunos de teclado vão apresentar tudo aquilo que eles aprenderam. É um convite para a igreja participar e ao mesmo tempo também um convite para que quem puder doar caixas de bombons para que nós possamos abençoar os adolescentes do Vó do Uivina. Tá? Então, movimento de final do ano aí, um movimento de mobilização para que nós possamos abençoar esses dois projetos. Bom, vamos orar com as crianças? Chamar as crianças aqui na frente, a prof da manhã. Benção. Vamos orar pela vida das crianças? Pai querido, te bendizemos, Senhor. E é com grande alegria que nós recebemos as crianças na nossa igreja, porque delas é o reino dos céus. Elas fazem parte do seu povo e o Senhor as ama, Senhor. Bendito seja o seu nome. Que o Senhor possa, de maneira muito especial, comunicar a sua palavra ao coração de cada uma delas, para que elas possam, Senhor, reconhecer que elas são amadas pelo Senhor. E que isso possa conduzi-las a amar o Senhor de igual forma. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado.
Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que nós estamos chamando de infinitamente maior. E o objetivo dessa série é nós refletirmos acerca de quem Deus é e ficarmos surpreendidos com a sua grandeza, que vai muito além da nossa imaginação. Então, semana passada foi um momento muito gostoso, onde nós refletimos sobre a grandeza infinita de Deus, e que no final ficamos boquiabertos, tamanha a grandeza de Deus que nós não conseguimos imaginar. Então esse é o objetivo mesmo dessa série, é o quê? A gente ficar boquiaberto com quem Deus é, com a grandeza dele que vai muito além da nossa imaginação. Então o nosso desejo é conhecermos mais a Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, maior ele fica aos nossos olhos, maior ele se torna aos nossos olhos. Esse foi o diálogo do leão Aslan com Lúcia, quando ela se surpreende: Aslan, você está tão grande, você cresceu? Não, eu não cresci. É que na medida que você cresce em conhecimento, eu vou me tornando maior aos seus olhos. Então esse é o objetivo, quanto mais nós conhecemos a Deus, maior ele se torna aos seus olhos. Mas veja aqui que esse conhecimento do qual nós estamos falando, não é meramente um conhecimento intelectual. O objetivo aqui não é você sair com mais informação sobre Deus, e falar, não, agora tem mais uma informaçãozinha sobre quem Deus é. Não, não é esse o objetivo. O conhecimento nas Escrituras, ele tem um significado de intimidade, tá? Quando você vai observar essa palavra, conhecer a Deus nas Escrituras, tem mais a ver com intimidade do que com intelecto. Qual que é o objetivo, então? O que nós queremos? Conhecer a Deus intimamente. Olha só o que esse teólogo chamado N.T. Wright, ele afirmou sobre isso. Isso aqui é sensacional. Quando começamos a vislumbrar a realidade de Deus, a reação natural é o quê? Adorá-lo. Tá? Quando você vislumbra Deus, essa deveria ser a sua reação. Não ter essa reação é um sinal bastante seguro de que ainda não entendemos quem Ele é e o que Ele fez. Se o seu conhecimento acerca de Deus não te conduz à adoração, então você não entendeu nada. É isso que ele está querendo dizer. Se você se deparou com quem Deus é, com Deus revelado nas Escrituras, e isso não te conduziu a adorar a Deus, a se prostrar diante dEle, a reconhecê-lo como Senhor, a fazer dEle o centro da sua vida, então você não entendeu quem Deus é. E por isso, o que nós queremos com isso? Nós queremos conhecer a Deus intimamente, para que isso nos conduza à adoração, à rendição, ao quebrantamento, a reconhecer, Senhor, o Senhor é grande, nós somos pequenos, nós vamos viver para o Senhor. Esse é o objetivo, tá? Conhecer a Deus deve nos conduzir à adoração. Então, que a pregação de hoje te conduza a contemplar Deus, e que você termine adorando Deus, que você termine essa pregação bendizendo Deus, pela sua grandeza, pela sua majestade. Hoje nós vamos conversar sobre o tema maior que os nossos planos, o Deus infinitamente sábio. Maior que os nossos planos. Deus é maior que os planos que eu tenho, Deus é maior que os planos que você tem, e Ele é infinitamente sábio. E nós vamos ler o texto, abre aí, Isaías 55, versículos de 8 a 9. Isaías 55, versículos de 8 a 9. Deixe a sua Bíblia aberta. Antes de nós conversarmos sobre esse texto, eu quero oferecer um cenário, né? Em que momento Isaías está dizendo essas palavras? Não vamos compreender o que Isaías quer dizer, se não observarmos por que ele está dizendo, quando ele está dizendo, para quem ele está dizendo, em que ocasião ele está dizendo, tá? Então, semana passada, nós já conversamos sobre o texto de Isaías de número 40, que marca a segunda metade do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, primeira parte. Do capítulo 40 até o capítulo 66, a segunda parte. A primeira parte antes do exílio babilônico, a segunda parte depois do exílio babilônico. Tá? Só para você ter uma ideia aí da divisão do livro de Isaías. Mas para refrescar a sua memória, dos capítulos 40 a 66, né, o 66, o último capítulo, já se passaram 70 anos que o povo estava no exílio babilônico. E de acordo com os profetas, depois de 70 anos, Deus faria o quê? Libertaria o seu povo.
Tá? Essa era a promessa que os profetas haviam feito. Então, a segunda parte desse livro é Deus na iminência de libertar o seu povo. É o povo ali, né, se deparando com as promessas de Deus, com aquela dúvida: será que Deus vai cumprir o que ele prometeu? Será que ele vai fazer e cumprir aquilo que os profetas disseram? Então, essa segunda parte, desde o capítulo 40, é o povo aguardando e vendo as promessas de Deus se cumprindo e assim voltarem para a sua terra, tá? Só que nesse contexto, o povo começa a questionar uma série de coisas. Se completaram os anos que Deus afirmou que libertaria o seu povo, aí começaram os questionamentos, o povo começou a se questionar, e uma das perguntas que surgiu nesse tempo: por que Deus permitiu que nós fôssemos para o exílio? Por que Deus permitiu que nós chegássemos nessa situação? Essa pergunta que o povo estava fazendo. Por que Deus permitiu todo esse sofrimento? Por que Deus nos tirou da nossa casa? Por que nós temos que passar por isso? Essas eram as perguntas que o povo estava fazendo. Olha só, Isaías 49, versículo 14. Olha o que o povo estava dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Era isso que o povo estava questionando. Passaram-se 70 anos, Deus não agiu, Ele abandonou a gente, Ele desamparou a gente, Ele se esqueceu de nós. A gente está aqui sofrendo, Deus não faz nada. Esse era o questionamento do povo. Mas olha só, Isaías 63, versículo 15, os questionamentos que o povo está fazendo nessa segunda parte. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Olha o que o povo estava dizendo: Senhor, onde está o seu zelo? Onde está o seu poder? Você reteve a sua bondade e a tua compaixão? Está faltando para nós isso aqui, Deus. A gente não está desfrutando da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu poder. Cadê você, Deus? Essas eram as perguntas que o povo estava fazendo, tá? Mas a segunda pergunta que o povo estava fazendo era a seguinte: será que Deus realmente vai nos perdoar depois de tudo que nós fizemos? Depois de todos os erros que nós cometemos, será que Deus ainda vai nos perdoar? Será que Ele vai ter compaixão de nós? Será que Ele vai agir e intervir? Essas eram as perguntas que o povo estava fazendo. Não são perguntas que nós fazemos? Em algum momento da sua vida você já se fez essas perguntas? Por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem na minha vida? Por que Deus permitiu que tal situação acontecesse na minha vida? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus permitiu que eu passasse por esse momento de provação, de aflição, de sofrimento? Por que Deus permitiu o sofrimento pelo qual eu estou passando? Você já se fez essa pergunta? Será que Deus me abandonou? Será que Ele esqueceu de mim? São perguntas que nós fazemos. Pergunta que as pessoas fazem. Ou tem outras pessoas que perguntam: será que dessa vez Deus vai me aceitar? Não, dessa vez eu pisei na bola feia, eu acho que não tem mais chance para mim. Eu acho que agora Ele virou as costas de vez para mim. Gente, os questionamentos do povo de Israel são questionamentos que nós fazemos, que eu e você fazemos. E a grande beleza, antes de qualquer coisa, é que Deus se importa com as nossas questões. E Ele quer nos consolar a respeito de todas elas. Deus se importa com as suas perguntas, com os seus questionamentos, da mesma forma que Ele se importa com os questionamentos do seu povo. De tal forma que Ele levanta o profeta para quê? Para responder os questionamentos do seu povo. Eu sei que vocês estão questionando, eu sei que vocês estão duvidando, eu vou responder vocês. Porque Deus se importa com as nossas questões, com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Ele se importa conosco. Para cada questionamento que você tiver, a resposta será o próprio Deus. Para cada questionamento que você tiver, Deus vai responder como? A resposta sou eu. Tá? Então vamos para o texto. Nós vamos ver como Deus está respondendo os questionamentos desse povo. Nós vamos ver que a resposta é o quê? Sou eu. Eu sou a resposta que vocês precisam. Olha só, Isaías 55, versículos de 8 a 9, o texto que nós vamos refletir hoje. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos aqui diante do Senhor, e o nosso coração tem sede de Ti, o nosso corpo tem fome do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha nos suprir, por meio da Sua palavra que é viva, Sua palavra que é um banquete para nós. Venha falar conosco, Senhor, responder os questionamentos do nosso coração, restaurar a nossa vida, transformar o nosso coração e nos conduzir para que nós possamos conhecê-lo mais e assim o conhecendo que possamos amá-lo mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, diante de dúvidas que esmagam o nosso coração, nós nos deparamos com um Deus que é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. E hoje o que você precisa compreender, e a única coisa que eu quero abordar com você hoje, é que a sabedoria de Deus é incompreensível. A sabedoria de Deus é incompreensível. Então, na semana passada, nós vislumbramos um atributo de Deus que se chama infinitude. Tá? A infinitude de Deus, ou seja, Deus é infinito em grandeza. De tal forma que nós afirmamos que se existissem milhões de universos, todos eles ainda seriam pequenos diante de Deus. A ciência já afirma hoje que o universo é infinito, o universo que nós habitamos. Se existissem milhões de universos infinitos, ainda seriam pequenos diante de Deus. Isso é a grandeza de Deus, que nós não conseguimos mensurar, calcular, porque Deus é infinitamente grande. Mas o que precisa ficar claro para a gente é que a infinitude de Deus é um atributo qualitativo de todos os outros atributos. Vou explicar melhor para você entender. Deus não é apenas sábio, Ele é infinitamente sábio. Deus não é apenas amoroso, Ele é infinitamente amoroso. Deus não é apenas bondoso, Ele é infinitamente bondoso. Então a infinitude de Deus é um qualitativo de todos os seus atributos, de tal forma que tudo que há em Deus é infinito. O seu amor é infinito, a sua bondade é infinita, a sua misericórdia é infinita, a sua justiça é infinita, a sua compaixão é infinita. Por isso Deus não pode ser mais amoroso do que Ele é, porque o seu amor já é infinito. Deus não pode ser mais misericordioso do que Ele é, porque a sua misericórdia já é infinita. Então por que a sabedoria de Deus é incompreensível? Porque a sabedoria de Deus é infinita. E nós não compreendemos aquilo que é infinito. Olha só esse texto maravilhoso, uma pérola escondida no livro de Jó. Se você quer ficar boquiaberto com a grandeza de Deus e levar uma lapada, né, para ficar esperto, como dizem, leia o livro de Jó. Tá? O Jó é um vislumbre sobre a grandeza de quem Deus é. Olha só o que o texto de Jó afirma para nós. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Essa é a sabedoria de Deus. O que Jó está querendo dizer aqui é infinito. Não tem como você medir a sabedoria de Deus. Por isso, um pai da igreja conhecido como Agostinho de Hipona, ele afirmou o seguinte para nós: se você compreende, não é Deus que você compreende. O que ele está dizendo? Se você chegou a dizer, compreendi quem Deus é, então não é Deus que você compreendeu, porque Deus é incompreensível. Não tem como você compreender Deus, porque Ele está além de nós. Ele está acima de nós. A sua grandeza é imensurável, a sua sabedoria é imperscrutável, porque a sua sabedoria é infinita. Se você compreendeu Deus, então não é Deus que você compreendeu. Porque Deus é incompreensível. E por isso Ele é santo, porque Ele é o totalmente outro. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer que Ele habita a luz inacessível. Se é inacessível, ninguém acessa. Ele é o totalmente outro. Ele é santo.
Então, se você disser, compreendi Deus, não é Deus que você compreendeu, você compreendeu o Deus que você criou, não compreendeu o Deus das Escrituras, porque Deus está muito além da nossa compreensão, está muito além do que nós podemos imaginar. A única coisa que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele decidiu revelar, para mim e para você. Então, tudo que nós precisamos saber sobre Deus está nas Escrituras, mas Deus está além de tudo aquilo que está revelado. É muito maior do que nós conseguimos imaginar. Então, gente, só esse ponto de partida já nos ajuda a lidar com alguns questionamentos que nós fazemos com mais temor. Não é verdade? Podemos questionar Deus? Questione. Mas faça isso com temor, porque Ele é totalmente outro. Seus caminhos são mais altos, seus pensamentos são maiores do que os nossos. Então, nós estamos diante de um grande Deus, que não é apenas infinito em grandeza, Ele é infinito em sabedoria. Tá? Então, como Deus responde o questionamento daqueles que perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? Como Deus responde? Dessa forma: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. É assim que Deus responde esse questionamento. Tá? Então perceba que Deus está dizendo que a maneira como nós pensamos é diferente da maneira como Ele pensa. Nós não pensamos da maneira divina de pensar, nós pensamos da maneira humana de pensar. A maneira humana é finita e falha. A maneira de Deus pensar é infinita e perfeita, já são categorias diferentes. Deus dizendo: eu não penso como vocês pensam, eu não raciocino como vocês raciocinam. A perspectiva de vocês é limitada, tá? E falha. Tá? Nós sempre enxergamos as coisas a partir da nossa perspectiva, certo? Que é uma perspectiva só. Entenda que Deus, Ele enxerga todas as coisas de todas as perspectivas possíveis. Então Deus não tem uma perspectiva só, Ele tem infinitas perspectivas. De tal forma, se tiver uma mosca na parede, Deus sabe qual que é a perspectiva da mosca em relação a tudo que está acontecendo aqui. Ou seja, Deus, Ele vê todas as coisas com infinitas perspectivas. Nós vemos tudo por uma única perspectiva, que é a nossa. Deus vê por infinitas perspectivas, tamanha a sua sabedoria. Então Ele está dizendo: eu não penso como vocês pensam. A sabedoria de vocês é limitada, a minha é infinita. Deus está dizendo também que os caminhos que nós valorizamos não são os caminhos que Ele valoriza. Seus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. Então, por isso, não importa quantas vezes o nosso coração questione, o seu coração questione, desde que em cada questionamento nos curvemos à afirmação que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são perfeitos, maiores e melhores do que os nossos. Questione o quanto você quiser, desde que em cada questionamento você reconheça: Senhor, eu sou limitado, o Senhor não é. Eu sou falho, o Senhor não é. Se curve à sabedoria de Deus. Você é limitado, Deus não é limitado. E o comparativo é Deus dizendo que o céu é mais alto que a terra, e isso é evidente, isso é lógica. O céu está acima de nós, não está? Nós olhamos, o céu está acima, a terra está embaixo. O céu é superior a nós. O que Deus está dizendo não é simplesmente que os seus caminhos e pensamentos são maiores e mais altos que os nossos. Isso certamente é. Mas não é apenas isso. O que Ele está dizendo é que Ele está em outro patamar. É isso mesmo. Deus está em outro nível. Tá? Deus está acima. Nós somos seres finitos, cuja sabedoria é pequena, e nós somos falhos. Deus é infinito, cuja sabedoria é infinita, e não apenas isso, Ele é a própria sabedoria. Deus é a sabedoria em sua essência. Todas as sabedorias derivam de Deus. Ele é a própria sabedoria. Ele não apenas tem sabedoria infinita, Ele é a própria sabedoria. Ou seja, Deus está em outro patamar, entenda isso. Está em outro nível. Né? Os adolescentes iam dizer que Deus é apelão. Tá? Ele está em outro nível, está em outro patamar. Ele é Deus.
E é isso que, essa é a grande diferença. Deus é Deus, nós somos criaturas. Tá? Ele está acima de nós. Tá? Mas só para você ter uma ideia de como a nossa percepção é distorcida, no versículo 1, Deus está chamando o seu povo para satisfazer na sua salvação, e essa satisfação é de graça. Deus está falando, eu tenho salvação para oferecer para vocês, eu tenho libertação para oferecer para vocês, e o povo começou a questionar, mas qual que é o custo? De graça. De graça. A salvação que eu ofereço é de graça. Venham e comprem sem dinheiro algum. Eu ofereço água que satisfaz. Eu ofereço vinho e leite de graça. Venham. Venham todos. Minha salvação é de graça. Mas olha o questionamento que Deus faz no versículo 2, que mostra para nós como a nossa percepção ela é limitada. Olha a pergunta que Deus faz. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E por que vocês trabalham arduamente naquilo que não satisfaz? Deus está falando, vocês não pensam direito. Vocês trabalham para aquilo que não é pão, vocês se desgastam naquilo que não satisfaz. Nós somos tão limitados que investimos e trabalhamos em coisas que não nos satisfazem de fato. Então Deus está criticando o seu povo de duas formas aqui. A primeira delas, Deus está criticando a razão pela qual o povo foi para o exílio. E por que razão o povo foi para o exílio? Porque estavam investindo naquilo que não era pão. Não estavam vivendo a partir daquilo que era essencial. Qual foi a razão que o povo foi para o exílio? Idolatria, não foi? Idolatria, eles adoravam outros deuses em nome da prosperidade e do conforto. Não, vou adorar esse Deus aqui porque esse Deus vai me fazer ficar grávido. Não, vou adorar esse Deus aqui porque esse Deus vai me fazer ficar rico. Não, vou adorar esse Deus aqui porque esse Deus vai me tornar poderoso. Tá? Eles estavam adorando outros deuses em nome de riqueza e prosperidade. Mas Deus vai dizer, não, vocês foram para o exílio também por causa de outro motivo, vocês oprimiram o pobre. Então estavam ficando ricos nas custas do pobre, em cima das costas de outras pessoas. Vocês estão oprimindo o pobre em nome da riqueza. Vocês estão buscando satisfação na riqueza, mas isso também não está te satisfazendo. Mas não, tem um terceiro motivo pelo qual o povo foi para o exílio. O terceiro motivo foi a imoralidade sexual. Estavam procurando satisfazer todos os seus apetites sexuais, mesmo que isso fosse por meio do adultério, da fornicação e todas as outras coisas. O que Deus está dizendo? Nada disso traz satisfação. Vocês são tão limitados que vocês gastam energia naquilo que não satisfaz realmente. Nada disso preenche conforto, prosperidade, riqueza, ficar satisfazendo seus apetites. Isso não satisfaz. Mas Deus está dizendo, vocês insistem em percorrer esse caminho. Vocês insistem em seguir por esse caminho. E, gente, nós insistimos em seguir esse caminho. Nós nos curvamos aos deuses da cultura o tempo todo. Nós somos tentados ao tempo todo nos curvar ao dinheiro, nos curvar ao sexo, nos curvar ao poder, nos curvar à fama, nos curvar ao status, nos curvar à beleza. Nós estamos o tempo todo sendo tentados a isso. Queremos enriquecer a todo custo e queremos satisfazer todos os nossos apetites. E Deus está dizendo, nada disso é essencial, vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não preenche. O que Ele está dizendo? Vocês são limitados. Vocês não entendem direito, vocês não compreendem o verdadeiro caminho. Mas a segunda forma que Deus está criticando o seu povo é que muitos, depois desses 70 anos de exílio, optaram em permanecer na Babilônia. Sabe por quê? Porque prosperaram. Prosperaram e se esqueceram de Deus. Essa promessa aí que Deus vai libertar o seu povo, vai, esquece. Isso aí é besteira. Passaram 70 anos, ele não fez nada, a gente está aqui ralando. Não, mas agora a gente enriqueceu. Deixa Deus para lá. Né? Vamos confiar na força do nosso braço, naquilo que nós podemos fazer, no dinheiro que nós podemos conseguir. Né? Deus está criticando essas pessoas que fizeram pouco caso de suas promessas. E Ele vira e fala, por que vocês trabalham arduamente naquilo que não satisfaz? Vocês acham que a prosperidade da Babilônia satisfaz? Não satisfaz.
Vocês gastam força, energia naquilo que não satisfaz. E qual é a satisfação da qual Deus está falando? A salvação. O que satisfaz de fato? A salvação que Ele oferece de graça. É isso que Ele está dizendo. Vocês deveriam confiar na minha salvação. Isso satisfaz de fato. É isso que preenche o íntimo de vocês. É isso que preenche o coração de vocês. E nós que já recebemos Cristo Jesus, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: a satisfação não está no pão fresquinho que você toma no seu café da manhã. Apesar de ser bom, né? Aquele pão quentinho e tal, passa uma manteiguinha, né? É bom, mas a satisfação está no pão vivo que desce do céu, que é partido na cruz para todos os que têm fome. A satisfação não está no vinho que nós apreciamos quando nós comemoramos alguma coisa, né? Que alegra o nosso coração. A satisfação está no vinho que é esmagado e servido para todos os que têm sede. É isso que satisfaz. É isso que satisfaz o meu coração, o seu coração, o que? É o Evangelho de Cristo Jesus. Não é a prosperidade, não é o conforto, não é a satisfação de apetites, não é isso. O que satisfaz? O Evangelho de Cristo Jesus. O seu corpo e o seu sangue são entregues em nosso favor. E Deus está chamando, venham. Esse banquete está disponível para vocês de graça. Isso vai satisfazer o coração de vocês. Isso vai encher o coração de vocês de alegria. Isso vai satisfazer os anseios mais profundos que vocês possuem. De graça está disponível para vocês. Mas ainda para ficar mais claro para nós como a nossa percepção é distorcida, eu quero contar uma historinha para vocês. Tá? Historinha é muito legal. Tá? Vocês vão entender como a nossa percepção ela é limitada. Tá? Essa história se passa na China, sobre um homem, um sábio, que vivia na vasta fronteira da China. E certo dia, sem nenhuma razão aparente, a égua do seu filho fugiu e foi levado pelos nômades atrás da fronteira. Aí veio a família, né? E todo mundo chegou e começou a tentar consolar o jovem rapaz. Oh, meus pêsames, né? Eu sei que você gostava daquela égua e ela fugiu e os caras levaram. Fica bem, tá? Deus abençoe, Deus vai confortar o seu coração, né? Todo mundo tentando consolar aquele jovem, estava arrasado porque perdeu a égua. Mas aí seu pai, um homem sábio, disse: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma bênção? O jovem achava que era uma maldição ter perdido a égua, e o pai fala: o que te faz ter tanta certeza de que isso não é uma bênção? Meses depois, a égua apareceu, mas ela não apareceu sozinha, ela apareceu com um cavalo garanhão, um cavalo musculoso, né, que corria e suas cabeleiras voavam ao vento, né? Aí a vida desse rapaz ficou feliz demais, e todo mundo falou: nossa, que sorte que você tem, né? Dessa vez todo mundo se alegrou com ele, com a boa sorte dele, falou: ah, você perdeu a égua, agora vem um garanhão com a égua, eita, que coisa boa, você é abençoado, jovem. Olha só como Deus é bom, Deus abençoou a sua vida, né? Mas o pai, mais uma vez, disse com sabedoria: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma maldição? Estava todo mundo falando: que bênção, irmão, tem um garanhão agora, né? Meu pai: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma maldição? Mas o rapaz ficou feliz demais, ignorou o conselho do pai, né? Estava feliz, ele tinha o cavalo do garanhão, estava galopando por aí, mas certo dia, ele caiu do cavalo e quebrou o quadril. Aí veio os familiares de novo: ô jovenzinho, que pena, né? Caiu do cavalo, né? Que maldição, oh, Deus console você, deve ser terrível quebrar um quadril, né? Mas fica bem, Deus está com você, tá? Todo mundo começou a consolar, porque o menino foi azarado de novo. Aí o pai mais uma vez: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma benção? O que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma benção, você ter caído do cavalo e quebrado o quadril, né? Um ano depois, vieram nômades, atravessaram a fronteira chinesa, e todos os homens chineses que estavam aptos fisicamente foram requisitados para batalhar na guerra. As famílias chinesas que
viviam na fronteira perderam 9 em cada 10 homens. Somente porque o filho do homem estava mancando, pai e filho sobreviveram para cuidar um do outro. O jovem não foi requisitado para a guerra porque estava manco, porque caiu do cavalo. Essa é a história. Sabedoria para o seu coração. Então veja que há situações que nós achamos que é uma benção, mas que no fim são uma maldição para a nossa vida. Mas há situações que nós achamos que é uma grande maldição, mas que na verdade são uma grande bênção para a nossa vida. Você lembra da história de José? Que maldição, vendido pelos irmãos, como escravo para o Egito. Prosperou na casa de Potifar. A mulher queria deitar com ele, ele recusou, foi preso. Passou anos na prisão. Que maldição. Mas que no fim foi uma benção. Foi através da maldição dos irmãos terem jogado, vendido ele como escravo para o Egito, ele ter se tornado um escravo, ter sido prisioneiro, que Deus o colocou na mais alta posição e salvou a família dele. Aquilo que era maldição se transformou numa grande bênção. Vocês percebem como a nossa percepção é limitada? Por que eu estou dizendo tudo isso? Para afirmar que nós nos enganamos. Geralmente perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Porque o nosso foco está no lugar errado. Nossa percepção é limitada. Aquilo que nós achamos que é bênção é maldição, aquilo que nós achamos que é maldição é bênção. Nós somos limitados, porque em tudo nós estamos em busca de conforto, felicidade, bem-estar, e qualquer situação que aconteça que abale essas coisas, nós consideramos uma maldição e amaldiçoamos Deus. Qualquer coisa que abale o seu conforto, o seu bem-estar, você já esperneia. Fala, oh Deus, por quê? Mas enquanto estamos em busca de conforto, felicidade, bem-estar e prosperidade, Deus está comprometido com outra coisa. Ele está comprometido em transformar o seu coração, mesmo que para transformá-lo o sofrimento seja necessário. Nós queremos zelar pelo nosso conforto, pelo nosso bem-estar. Deus não. Deus está comprometido em transformar o seu coração, mesmo que para isso o sofrimento seja necessário. Porque o compromisso de Deus é outro. O compromisso de Deus não é com o seu bem-estar. O compromisso de Deus é com o seu coração. E Ele vai fazer de tudo para que o seu coração seja transformado. O exílio para o povo judeu foi uma grande maldição. Mas para Deus foi uma grande bênção, porque foi instrumento de Deus para quê? Purificar o seu povo. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Então entenda que não existe nada melhor do que estar com Deus. Tá? E por isso Ele vai fazer uso do sofrimento, se isso for te conduzir até Ele. Porque não existe nada melhor, bênção melhor do que estar com Deus, do que pertencer a Deus. Na verdade, Ele vai fazer uso de situações boas e ruins, se isso for para o bem do seu povo. Ele vai fazer isso. Vai usar boas situações, e vai usar situações terríveis, se isso for para o benefício do seu povo. Veja só o que esse teólogo chamado Louis Berkhoff ele afirma. A sabedoria de Deus é aquele atributo de Deus, por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados possíveis, com os melhores meios possíveis. Ou seja, Deus sempre vai fazer o melhor, com os melhores meios, para abençoar o seu povo, para cuidar do seu povo, para transformar o seu povo. Mas olha só o que também afirma o Dr. Heber Carlos Campos. Não importa quão estranhos possam parecer os caminhos de Deus, mas eles conduzem a vida. Sempre. Nunca serão caminhos de morte as ações que Deus ordena que você faça. As palavras de Deus são sempre sabedoria. Sempre.
Por mais estranhos que pareçam os caminhos de Deus. Por mais estranho que pareça, irmãos venderem o seu irmão, para que ele seja escravo no Egito, para que ele se torne prisioneiro, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus usa essa maldição para abençoar o seu povo. Por mais estranho que pareça o Filho de Deus se encarnar para morrer na cruz, Ele faz isso para salvar o seu povo. Ele faz isso para resgatar o seu povo. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Então, quando você se perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que Deus está permitindo que eu passe essas coisas, em primeiro lugar, desconfie da sua própria sabedoria. Você não é tão sábio como você imagina, a sua percepção é limitada. Inclusive tem um provérbio, capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que parece certo ao homem, caminhos que parecem maravilhosos aos homens, mas que no fim conduzem à morte. Há caminhos que parecem, uau, é isso aí, bênção, olha só essa porta que se abriu, né, que maravilha. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas que no fim conduzem à morte. Quando você se questionar por que isso está acontecendo comigo, desconfie da sua própria sabedoria. E segundo, confie na sabedoria de Deus. Confie na sabedoria de Deus. Mesmo que a situação que você está vivendo pareça uma grande maldição, Deus faz com que tudo coopere para o seu bem. Romanos diz isso. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E qual que é o bem? Ah, meu amigo, não é o seu conforto. É a transformação do seu coração. Porque isso vai dizer, é melhor que você entre manco e cego no reino de Deus, que você não entre. Então, às vezes, Deus vai decepar seu pé. Às vezes, Deus vai afetar a sua vida, para que você entre no reino dos céus, a todo custo. Mesmo que seja manco, caolho, careca. O que importa é que você chegue seguro ao reino dos céus. Esse é o compromisso de Deus, que não é com o seu conforto. É com a transformação do seu coração. Então confie na sabedoria de Deus. Por pior que seja a sua situação, que você acha que seja uma maldição, saiba que tudo que Deus faz e todos os caminhos de Deus conduzem para o bem do seu povo. Confie nisso. Creia nisso. Não confie na sua própria sabedoria. Confie na sabedoria de Deus. Mas, para responder a segunda pergunta rapidamente, aqui já estou finalizando, tem aqueles que perguntam: será que Deus vai me perdoar depois de tudo que eu fiz? E de que forma Deus responde esse questionamento? Da mesma forma. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. A lógica do povo e a lógica da nossa cultura é qual? Nós descartamos ao invés de perdoar. Essa é a lógica da cultura. Nós somos impiedosos. Para nós não tem essa lógica de Deus salvar pessoas terríveis. Não é verdade? Falar, mas Deus salvar um assassino, um estuprador, a gente fica horrorizado, né? Nós somos impiedosos. Tanto que muitos de nós afirmamos a seguinte frase: se eu fosse Deus, já teria dado um reset em tudo, né? Teria acabado com todo mundo já. Se eu fosse Deus, já teria acabado com tudo. Mas da mesma forma que a sabedoria de Deus é infinita, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus também é infinita. E olha só o que ele diz para o povo. Eita, pulei aqui, hein? Versículo 7: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado vocês. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que é infinito em misericórdia, infinito em perdão. Sabe por que os judeus tiveram tanta dificuldade de receber Jesus como Messias? Porque não compreenderam que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos.
que as Escrituras vão dizer que a sabedoria infinita de Deus se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria infinita de Deus, que é Cristo Jesus, veio habitar conosco. Não cabia na cabeça deles um Deus infinito que se torna homem limitado. Não cabia na cabeça deles um Deus bendito que se torna maldito na cruz. Um Deus poderoso que sangra. Um Deus santo que carrega pecados. Um Deus eterno que morre. Mas esse foi o preço pelos nossos pecados. Ele se fez carne, ele se tornou limitado, o santo carrega pecado, o eterno morre, porque ele nos amou. Porque ele me amou. Para que não tivéssemos dúvidas de que ele nos ama e que nós somos aceitos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Sim, depois de tudo que nós fizemos, ele nos perdoa. Sabe por quê? Porque movido pela sua sabedoria, ele decidiu amar você. Ele decidiu me amar. Movido pela sua infinita sabedoria, ele decidiu nos amar. A tal ponto que ele carrega maldição, pecado, morte, por amor a mim, por amor a você. Ele decidiu fazer isso. Então sim, é claro que ele perdoa, porque ele decidiu fazer isso. Gente, a grande bênção da sua vida, seja na alegria, seja no sofrimento, é pertencer a Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração, a maior bênção, seja nos momentos de grande celebração, seja nos momentos de profundo sofrimento, você tem Jesus. Isso basta. Essa é a grande bênção da nossa vida, esse é o grande tesouro que estava perdido e foi encontrado. E por isso, louvado seja Deus, que os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Porque a sabedoria de Deus sempre vai ser usada em favor do seu povo. E em sua sabedoria, ele decidiu amar você. Ele decidiu me amar. E em sua sabedoria, ele vai continuar nos conduzindo. Então, confie na sabedoria de Deus. Louve a sabedoria de Deus. Bendiga a Deus pela sua sabedoria. Adore a Deus pela sua infinita sabedoria. Eu sei que muitos planos que você fez na sua vida foram frustrados. Você vira e fala, que maldição. Mas saiba que tudo que Deus faz sempre vai cooperar para o bem do seu povo. Sempre. Não tenha dúvidas disso. Confie na sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai querido, nessa manhã tivemos o privilégio de contemplar sua grande sabedoria, que é muito maior do que nós podemos imaginar, que é incompreensível para nós. É incompreensível, Senhor, o Senhor se encarnar. É incompreensível o Senhor nos amar tanto, sabendo o que nós fazemos, conhecendo os nossos corações, conhecendo os nossos pensamentos. É incompreensível. Mas louvado seja o seu nome, porque pela sua infinita sabedoria, o Senhor decidiu fazer isso. E o Senhor veio ao nosso encontro. E o Senhor veio para nos salvar. E essa salvação está disponível para nós. Essa vida está disponível para nós de graça. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Em meio aos questionamentos do nosso coração, em meio a dúvidas esmagadoras que é comum à jornada de cada um de nós, que nós possamos confiar na sabedoria do Senhor. Que todas as coisas conduz com infinita sabedoria, infinito amor, infinita misericórdia, infinita justiça. O Senhor não falha em nenhum dos seus caminhos. O Senhor não falha em nenhum dos seus pensamentos. E temos a plena convicção que o Senhor tem planos de fazer bem para o seu povo e não mal. Nos ajude a confiar nos seus planos, mais do que nós confiamos nos nossos planos. Nos ajuda a buscar a sua vontade,
mais do que nós buscamos a nossa vontade. Nós confiamos num Deus que conduz a nossa vida. Nos ajude a descansar e confiar na sua sabedoria, Senhor. Sabendo que tudo, e certamente tudo, vai cooperar para o nosso bem. Para o nosso bem final, Senhor. Que é a restauração do nosso coração. Que é a salvação final. Que é a restauração de todas as coisas. O Senhor vai fazer isso. Nos ajude a descansar na sua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Para você que nos visita a primeira vez, nós temos uma lembrancinha especial para você. Se você nos visitar uma segunda vez, temos uma segunda lembrancinha para dizer, você é bem-vindo no nosso meio. Volte sempre. Vamos orar, vamos receber a bênção do Senhor. Fique de pé e assim finalizaremos o nosso culto. Deus Pai, Todo-Poderoso, infinitamente sábio, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, infinitamente amoroso, tenha misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, infinitamente sábio, consolador, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Deus abençoe e uma boa semana a todos.